Obrigado, Maurício. Deus abençoe. Chegou mais gente. Eu queria saber se tem mais visita. Tem mais alguma visita aqui? Eu recebi duas. Isso, tem você, né? Vem pra cá. Everaldo. Vem cá, Everaldo. Quem lembra do Everaldo? Tem que sentar aí na ponta. Você veio correndo aí, né? Sentar aí na ponta pra gravar. Bem-vindo, Everaldo. Escolhe um DVD com um CD aqui para você. Escolhe aí, pode escolher um. Aqui? Esse mesmo? Então tá bom. Bem-vindo, viu? Fica à vontade, tá? Eu quero dar um presente também. Não é mais visita, agora é irmã, né? Vem cá. Vem cá, Jane. Você vai levar dois, tá? Então você escolhe os dois para você. Escolhe o que você quiser. Esse e qual mais? E esse? Boa escolha. Dá um abraço para mim. Bem-vindo à família de Deus, viu? Nunca mais saia, em nome de Jesus. Amém. Certo? Gente, Deus abençoe, eu fico feliz. O José está aqui, né, José? José está estudando a palavra. Vem cá, José, vem escolher um aqui. Tem aqui ainda. Nós estivemos na casa dele hoje de manhã, às 10 horas da manhã. E me aguentou até 11h15 lá, né, José? Escolhe aí o que você quiser. Vai passar. Isso. Esse daí? Então manda um para sua mãe, não veio, né? Não. Vai falar para ela que eu mandei o presente, tá? Obrigado, viu, José? Tá bom. Vem cá, meu irmão da Igreja Adventista do Limão que tá. Vem cá, você mesmo. É onde você está de camiseta? Isso. Pronto, ficou para você. Você merece, tá bom? E aí, beleza? Então tá bom, Deus abençoe. Bom, gente, a minha coleção está indo embora de 450 CD da rádio. Não quero que fique nenhum comigo, porque eu tenho certeza que cada um que está levando vai meditar nos louvores. Olha, é tremendo, tá bom? Bom, Deus ele tem propósito na nossa vida, é de salvação. E vocês vieram aqui para escutar a palavra de Deus, não o homem. Então eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Quantos estiveram sábado aqui, levanta a mão. Gente, deixa eu falar para vocês. Sábado o pastor Leonardo é de Deus as coisas, porque o que ele pregou Gênesis capítulo 21. E na quinta-feira o meu irmão convidou para a gente poder estar aqui domingo, e eu já tinha pegado esse estudo da palavra, a pregação, em Gênesis 22. E eu fiquei aqui quando o Leonardo, o pastor, pregou em Gênesis 21, eu falei, meu Deus, domingo é a continuação da história. Ele falou de Ismael e Agar, não foi isso? E agora nós vamos falar do outro que ficou, que não foi falado. Quem? Isaac. E quem mais? Abraão. Muito bem, então vamos fechar os olhos, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, a tua palavra está aberta, que teu Espírito Santo venha sobre cada um, meu Deus, e que essa palavra de poder fale em nossos corações e nossas mentes. Amém. E que possamos colocar em prática ela, Deus. Não só ser ouvintes. Ó Deus, abençoa essas visitas que estão no nosso meio, que passam pelas suas lutas, suas dificuldades, e a Irmandade também não fica atrás, meu Deus. Mas o Senhor é o nosso único Deus, o nosso Deus em que nós contemplamos, o nosso Deus em quem nós aguardamos, e por isso, Deus, fale através do poder do teu Espírito Santo, e fale em nossas vidas, Senhor. É que lhe rogo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema é o propósito das provações. Quem está passando por provação aí, levanta a mão. Seja sincero. Que nem o Marcos Camilo fala, né? Vai passar. Amém. A gente fala, está feliz? Vai passar também. Então, gente, Deus ele tem um propósito na nossa vida, através das provações, para nos conhecer melhor. Para saber quem é quem.
E como é que nós vivemos? E se nós estamos ouvindo a voz dele? Quando alguém quer estudar para, vamos pôr aí, para médico, é fácil estudar para ser médico, um médico bom? No mínimo os livros são bem grossos, né? Tem que estudar muito, mas muito. Fora as provas que o professor dão, né? Que tem que passar e tem que saber o que está fazendo, ter um autoconhecimento, e depois vão à prática. Nas coisas de Deus também não é diferente. O nosso professor, o Senhor Jesus, ele nos quer que a gente seja provados e aprovados. Ele é o único que prova a gente, para ver se a gente sai aprovado. E esse tema aqui, Ismael e Agar, foi um outro tema diferente, né? Agar pediu ali a morte porque estava com o menino do outro lado, e Deus ouviu a voz do menino, e Deus supriu tudo. E era filho de Abraão. Ele foi um grande homem também, apesar de ter sido expulso do meio de Abraão. Isso sentiu muito o coração. Abraão sentiu muito. Agora imagine Isaac, né? Isaac que herdaria tudo dele, um menino que veio numa luta tão grande, e você não é diferente, você está gestante e passa por essas provas, mas Deus supriu lá atrás Abraão, né? Em tudo, tanto como Ismael como Isaac. E eles cresceram homens bonitos, homens de Deus no temor do Senhor. E o seu filho não vai ser diferente, pode ter certeza disso. E você está no meio aqui da família, da nossa família. Nós estamos aqui para acolher. Você está bem vivo, Verão? Você está bem vivo, José? O nome do rapaz, qual que é? Alexandre. Você também está no meio de um povo de Deus, que é uma família, tá bom? Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso meio. Então diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Primeiro título, Deus prova Abraão. Vamos pôr aí o nosso nome, né? Deus prova Pimentel, né? Deus prova Edson, Deus prova cada um que aqui está. E depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Quando disse, eis-me aqui, ele estava na presença de quem? De Deus. Então, o primeiro segredo é que quando Deus chama a gente, e não chama pelo nome. Quando eu vi a Maísa, meio de longe, não olhou. Mas eu não quis chamar no meio da multidão o nome dela, né? Porque daí as pessoas que estão estranhas vão saber que o nome dela é Maísa. Ela não olhou. Aí eu corri, alcancei ela, falei, Maísa? Ela falou, eu não atendo ninguém que me chama de você está certíssima. Mas aí eu expliquei, vou chamar seu nome na frente de todo mundo, estranho. Não. Corri, te alcancei e fomos conversando ali até perto da igreja da Santa Maria. Isso era na parte da tarde. Deus quando chama a gente pelo nome. Aí faz lembrar do terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá que tomar o seu nome em vão. E quando ele nos chama pelo nome, é porque ele tem algo com você. E Deus tinha um algo muito grande na vida de Abraão, e ele chamou Abraão pelo nome. E qual foi o que Abraão respondeu a Deus? Eis-me aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Estão dizendo a Deus, eis-me aqui. Amém. Estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Apesar de ter muita gente lá fora que estão ouvindo outras vozes, mas nós conhecemos a voz de Deus, e Ele nos conhece. Somos filhos e filhas de Deus, amém? Amém. E aí diz assim a palavra, que ele estando na presença de Deus. E aqui tem uma coisa interessante que fala, a experiência de Abraão e Isaac no Monte Moriá
nos revela isso de maneira dramática e bela. E no episódio relatado em Gênesis 22, Deus ensinou a Abraão, a Isaac e a todos nós que conhecemos a história e belas lições sobre a salvação. Então a palavra num todo, ela nos traz a salvação. Ela nos edifica, nos exorta, nos ensina, como diz Salmos 32:8. Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com meus olhos, e sobre minhas vistas estarás. Então a instrução é certa, o ensino é certo, e você está sob as vistas de Deus. Isso que é mais importante. Ele está cuidando de cada um de nós. E diz aqui, no versículo 2, que acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Todos sabem que foi o monte de Moriá. Agora vocês imaginam pegar um único filho ali, que teve uma certa idade, e agora ele pegar aquele filho que ele pegou com tanto amor, com tanto carinho no colo, ensinou o beabá, né? Ensinou a caminhar, caía, levantava, edificava e assim ia em frente. O amor era muito grande. Mas a palavra diz que Abraão havia sonhado em ter aquele filho. E quando Deus finalmente cumpriu o que havia prometido, o coração do velho pai se encheu de alegria e de amor pelo menino. Isaque era o que Abraão tinha de mais precioso. Mas estranhamente Deus pediu ao patriarca que queimasse em holocausto ao próprio filho. Deus estava dizendo para ele: transforme em fumaça seu amado e único filho, que subirá para as minhas narinas como essência agradável. E o que é mais importante, Abraão precisava amar mais a Deus do que seu filho para obedecer a esse estranho pedido. E a prova é uma oportunidade única que Deus nos dá para demonstrarmos se realmente o amamos. Quando Deus nos chama e você fala: eis-me aqui, você está na presença do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele é Deus de poder. E se Ele por acaso nos chama pelo nome, Ele quer que você realmente diga: eis-me aqui. Esteja na presença de Deus. As provas virão, mas se você estiver na presença de Deus, eu lembro de Davi, que ele falava: caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão de homem. Por quê? Porque Deus tem misericórdia e o homem não tem. O homem mata, Deus não. Deus age e sabe que a gente é pó, né? E chega uma hora que Ele fala: basta, chega de sofrer. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Além de ser extremamente difícil, o que Deus pediu a Abraão parecia incoerente com o seu próprio caráter. Assim, elementos nessa prova poderiam fazer Abraão duvidar do mandamento do Senhor. No entanto, Abraão conhecia a voz de Deus e tinha certeza que era ele mesmo quem havia feito aquele pedido. E esse versículo 2, então, apresenta a conjunção conclusiva, pois para conectar o mandamento de Deus à resposta a esse mandamento por parte de Abraão, revelando a prontidão do idoso pai em obedecer ao Senhor. Obediência é tudo para um pai e uma mãe de um filho, por mais revoltoso que ele seja. Mas se ele obedecer aos pais, aí entra o primeiro mandamento com promessa, que é o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então você vai ter edificado a sua vida sobre essa terra. E ali
o filho obedeceu ao pai. Eu quero ler mais uns versículos e aí eu vou explicando, tá bom? Levantou-se, versículo 3, pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos, dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendes a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Amém. Glória a Deus. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Poderia parar aqui, cantar mais um hino e ir embora. Mas tem uma explicação aqui que eu fiquei de boca aberta. Diante da prova, não nos cabe questionar, tampouco relativar a vontade de Deus. Devemos permanecer ao lado da vontade do Senhor, deixando com Ele as consequências. Quando Deus pede prova para nós, você pode ter certeza, nós temos só que obedecer para sair aprovado. E todas as consequências Deus pega na mão dele e toma conta de nós, porque nós fomos fiel, nós fomos obedientes. E diz aqui ainda assim: Abraão e Isaque representavam Deus, o Pai, e Jesus, respectivamente. Carregando a madeira, Isaque simbolizava Jesus, que levou o madeiro até o Calvário. Fogo e faca nas mãos de Abraão indicam que tinham responsabilidade de tirar a vida de seu filho. Da mesma forma, foi Deus, usando agentes humanos, e fez com que seu filho único morresse naquela cruz do Calvário. É por isso que eu pus aqui na frente a cruz, simbolizando que ele morreu por mim, morreu por você. Amém. Glória a Deus. Desde lá do Éden, o primeiro cordeiro que foi morto, ele já apontava para Cristo Jesus. Sempre foi assim e sempre será, até chegar na cruz. Tanto é que quando João Batista viu Jesus, ele falava assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Jesus, irmãos, nós só vamos conhecer a morte dele mesmo, profundamente compreender, quando nós não tivermos mais pecado. Quando nós tivermos um corpo incorruptível. Porque enquanto estivermos com o pecado, muita gente dá a costa para Cristo. Pedro deu a costa. O galo cantou 3 vezes e disse que ele chorou amargamente. Agora imagine com um corpo incorruptível poder tocar na ferida cicatrizada, né? Até a lança que furou a Jesus lateral ficou a cicatriz.
é um Deus que tem cicatriz por amor a nós. E Ele não morreu em vão. E aqui diz ainda a palavra de Deus, que o Evangelho jamais poderia ser pregado por um ser humano de maneira mais clara do que na prova da fé experimentada por Abraão e Isaac. E após Abraão evidenciar para o universo inteiro que era fiel, estendendo a mão para tirar a vida do seu único filho, o anjo do Senhor bradou a Abraão para que não prosseguisse com o sacrifício. E Abraão então viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho, como diz o versículo 13. E aqui está o Evangelho sintetizado. Um substituto provido para morrer em lugar do ser humano condenado. E isso é maravilhosa graça. É um favor imerecido. Deus fez por mim e fez por você. Não fez por mim porque eu sou bonzinho. Não. A igreja é lugar de enfermos, de pessoas necessitadas. E talvez alguém aqui esteja passando por provas grandes. E eu passo por minhas provas. E eu tenho certeza que cada um passa aqui também. Mas Deus nos dá um propósito nessas provações. Tem um porquê. Tem um querer. Tem como efetuar o levantar, o deitar, o andar, esquadriar o pensamento, o coração. Ele é Deus. O único meio que Ele não fez foi robô. Você não é robô. Eu não sou robô. Eu tenho vontade própria. Tem dia que eu levanto e quero chutar um balde. E chuto mesmo. Não é só eu não, qualquer um aqui. Levanta de vinheta virada para você ver. Você chuta todo mundo. Essa é a verdade. Mas você dormindo com Cristo, acordando com Cristo, dificilmente você vai chutar alguém. Com certeza tem coisas que a gente passa. E os momentos vêm. E às vezes nos pega de surpresa. E aí a gente vê quem a gente é. Como a gente é. E como a gente é falho. Porque se ninguém erra, já está mentindo. Né? Ou erra no olhar, ou erra no ouvir, ou no paladar, ou no andar. Como é que fica? Só Deus conhece cada um. Por isso, ao passarmos pela provação, tenhamos a certeza que ela é uma importante ferramenta didática do grande professor, o Senhor Jesus Cristo. Deus, por meio do qual temos a oportunidade de demonstrar o amor genuíno ao Senhor, confiar nele e representar seu caráter em nossa vida. Agora, irmãos, quando Deus falou para Abraão, aliás, Abraão falou para o seu filho Isaac, Deus proverá. Amém. É porque ele tinha uma fé muito grande em Deus. Ele estava obedecendo a voz de Deus para levar o seu filho ali, para matar. Mas ele sabia que Deus podia providenciar o cordeiro que tira o pecado. Amém. E assim foi feito. E quando ele fala, Deus proverá, talvez para alguém. Tem alguém desempregado aqui? Olha lá. Deus proverá o emprego. Amém. Levanta um pouco, Everaldo. Everaldo, ele é professor de química. O que mais, Everaldo? Técnico em Química e fiz licenciatura. Pode sentar. Obrigado. Qualidades. Ele está desempregado. Eu mudei de também. Enfermeiro, né? E também está desempregado. Mas se Deus abrir a porta, quem vai pedir? Então Deus pode providenciar um emprego ou não pode, Edson? Amém. Só crer. É só acreditar. Amém? Amém. E diz que Ele vai providenciar também saúde. Aqueles que eu falei o nome sobre para Deus providenciar emprego, pode levantar, vem aqui. Nós vamos orar sobre essa parte. Agora, saúde. Eu quero saber alguém que está passando por problema de saúde. Também pode vir à frente. Eu creio num Deus que cura.
Amém. E Ele cura nos nossos tempos atuais. Eu conheço pessoas, eu fiz uma pregação uma certa vez sobre que Deus cura. 3 vezes eu preguei ela, só 3 vezes. E muita gente foi curada. Porque não fui eu que fiz a oração e que Deus ouviu, não é isso não. É que Deus viu o coração para ficar aqui. Deus, Ele vê a oração. Sim, com certeza. Muita oração, muito poder. Pouca oração? Nenhuma oração? Nem poder. Deus pode curar, Deus pode dar emprego. E eu tenho certeza que na semana que entra, Deus vai abrir portas. E a porta que Deus abrir, pegue. E deixa Deus fazer o trabalho. Saúde, tem alguém aqui? Problema de saúde? Deus, Ele sabe. Ele nos criou esse corpo aqui. Ele mexe onde Ele quiser. E Ele pode restituir a saúde. Amém. Glória a Deus. Porque não adianta termos casa, carros, belas mansões, se não tiver saúde. E a paz do coração é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro que foi providenciado. Né? E aqui diz ainda assim: Deus proverá saúde, emprego, paz, harmonia e amor. Mas de tudo isso, o que mais Deus quer providenciar é isso. É a salvação. Vem cá, filho, vem cá. Tânia não está aqui, senão ela ia falar, não desistiu de mim. Você sabe que nunca desisti de você. E chegou aquele momento lindo, maravilhoso, no qual eu tive o prazer, eu e aquele Lau filmou o seu batismo. Muito lindo. E está bombando na internet. O povo da Bahia está lá curtindo. O povo lá de Porto Alegre, Canoas, Três Marias, tudo curtindo. Gente, uma alma entregue aos pés de Cristo mudou sua vida? Sim. E vai mudar a vida de muitos que estão aqui. Vai ser não entregou, vai entregar. Sheila também, em nome de Jesus. Esse meu irmão aí também, que vai ser um tocador de violão. O Everaldo também. Está lá, está estudando. Já está a fichinha lá, ó. Já está a fichinha pronta. Não é só dar o estudo, é fazer com que a pessoa se decida ao lado de Cristo. Quem ganha sou eu? Sim, mas o irmão. Mas quem ganha mais? É ele. Ele mesmo ganha mais. Porque ele com Jesus, ele continua sendo Deus. Você sem Jesus, ele continua sendo Deus. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu quero que você fique aqui mesmo, que nós vamos orar. Nós vamos pedir o Maurício louvar a Deus agora nesse momento. E após o louvor dele, nós vamos nos ajoelhar. E vou terminar uma oração minha e a oração modelo que o Senhor nos deixou, o Pai Nosso. Amém? Amém. Então é com você agora, Maurício. Deus te use.